meus amigos, bem-vindos a mais um Ravex Talking, o nosso podcast de soluções, de tecnologias, de inovação aí no mercado de rastreamento, logística e segurança. Obrigado por estarem comigo em mais um programa que só leva tudo que tem de melhor em alta tecnologia aos nossos internautas. E hoje começamos aqui com um grande amigo, ou seja, uma pessoa que faz parte aí praticamente da minha história, né? Onde já tivemos inúmeros negócios aí em conjunto e que hoje inova com um negócio extraordinário focado no gerenciamento de risco. Bem-vindo, meu amigo Rodolfo aí da GR Log. Obrigado por ter aceito o nosso convite, apesar de ser meio às pressas, né? Nem ser muito preparado, organizado, mas com toda certeza você é um cara diferenciado no mercado e que tem uma história para ser contada que com certeza vai ajudar os nossos internautas aí. Bem-vindo e obrigado pelo convite. Gia, obrigado pelo convite, primeira vez num podcast. Que legal. Pô, estamos inaugurando, então estamos começando sendo primeiro. Pô, é um É, privilégio, então. Muito bom. O que que hoje me fala um pouquinho aí desse cara que para mim aí tem uma história aí extraordinária dentro do mercado de gerenciamento de risco, né? Me conta um pouquinho da onde surgiu o Rodolfo da GR Log. então, a Glog ele começou com o propósito de nós fazermos softwares integrador, voltado exclusivamente para gerenciadoras de risco. O mercado vai se mudando, vai se moldando no longo do tempo, mas nós começamos e continuamos com o propósito de software white label para as gerenciadoras de risco, fazer integração com todas as tecnologias, otimizando, automatizando, deixando uma forma mais aceitável e humana para os operadores, para as centrais e mantendo todas as regras de segurança que manda uma pólice de seguro e otimizando alguns processos logísticos. Aí o que que como é que foi essa história aí para te chegar nesse produto? Ou seja, aonde saiu o conhecimento, a base para criar uma solução que hoje aí praticamente uma das líderes de mercado aí, é o padrão que as gerenciadoras utilizam. Da onde saiu o conceito, onde é que saiu a pessoa, Rodolfo? Pessoa Rodolfo é filho dos primórdios, assim, filho de motorista, então já tem isso já enraizado, já tem todo um contexto de estrada, malandragem, pós, contra, então já vem de berço uma rotina de transporte, de veículo, então é nesse modelo. Otimizar software, então, tem as regras de negócio, mais a parte de paixão por tecnologia, uma necessidade de mercado, cada tecnologia tem o seu software, otimizar, junta tudo numa única plataforma. Então, o o pessoal e o profissional num único propósito. Eu no meu passado, né, sou oriundo aí da escola Outtrack, passei por outras tecnologias, o Mixat como consultor, isso, aquilo, e a gente, há muitos anos ali, tinha o conceito: eu preciso de uma inteligência, de uma plataforma que, mitigue possíveis erros humanos que eu possa ter, né, quer dizer, o operador esqueceu de mandar um comando, esqueceu de fazer isso ou fazer aquilo, e daqui a pouco eu tenho que fazer uma indenização. Então, tinha-se o conceito ali que essas plataformas integradoras, né, tinham esse objetivo, de evitar o erro humano, de criar processos que são sempre automáticos, da plataforma automatizar as respostas. É essa a visão ainda ou hoje está diferente o mercado? Esse é o básico. Então pega-se uma regra de uma policy, configura o sistema, tal evento, tal ação, em X tempo. Mas aí tem alguns outros itens plus. Evento X mais evento Y mais evento Z. Possível sinistro nível 1. Esses aqui mais o evento A, possível de sinistro nível 2, que a gente trata como uma ocorrência conjugada. Pega um fora de rota, pega uma abertura de porta do motorista, uma abertura de porta do carona, uma violação do painel. Nível 1, gerou um jammer. Nível 2, gerou uma bateria. Gerou uma perda de sinal depois de todos esses contextos aqui. Então, a gente automatiza e mostra num único grid para a central fazer as devidas tratativas em relação ao SLA. Vai ter que ligar para o motorista, policial, pronto-resposta, escolta, transportador, embarcador, enfim, formalizar todo mundo que está nesse ecossistema que está acontecendo esse sinistro ou esse evento e fazer as tratativas com quem tem que ir ali para resolver um pronta resposta ou escolta, como é que tá. Então faz a intersecção de todos esses envolvidos, né? Uma seguradora, uma corretora, policy, transportador, gerenciador de risco, pronta resposta, escolta. Então a solução
muito mais a unificação de dados num determinado local para aplicar uma inteligência de software para tomar determinadas ações ali, de maneira automática. Mas aí dá a sensação ali de que, eu não preciso mais do operador, então, que a ferramenta faz tudo. Como é que fica esse âmbito ali? Até onde o sistema pode resolver e até onde eu preciso ter o ser humano ali, em que partes eles interagem? Aí chega em um certo momento, precisa fazer A, B e C evento automático, envio do comando, envio de uma mensagem, envio de um WhatsApp para o motorista, envio de um WhatsApp para X por e-mail, e aí chega num certo fluxograma do processo, precisa fazer uma ligação. Então o sistema já faz a ligação lá com a central, já larga na tela do operador tal evento, com tal ramal, tá ligando para tal motorista, com tal placa que está na tua tela para fazer essas tratativas. Então a gente continua fazendo essa automatização, mas de forma humana, já de uma forma proativa para o operador atender, já vai atender, o motorista atende e já faz as respectivas tratativas. Então, tudo um fluxograma para que tudo seja feito no seu respectivo SLA. Há 20 anos atrás, a gente fazia treinamentos ali para operadores de gerenciadora de risco, né, para o monitoramento, e falava-se ali, não, o número ideal ali para você realmente ter uma interação do que está acontecendo no campo é que você coloca aí 30, 35 placas para um operador. Quando veio o conceito de plataformas, né, era que eu iria conseguir automatizar muitos desses processos e eu conseguiria monitorar um volume de placas bem maior, então me reduziria o custo da operação. Ainda tem essa concepção? Como é que está hoje aí? Sim, e aí essa concepção começou a se automatizar e se com base na tecnologia embarcada, que as tecnologias também evoluíram muito, com base nos perfis que já fica lá no hardware, ou seja, vai gerar um pânico, vai gerar um jammer, mas às vezes a inteligência embarcada que está lá no hardware já resolve, então às vezes não precisa nem chegar no sistema para estar resolvido o problema, porque às vezes um robô 5, 10 minutos no máximo já foi, já está tudo desligado e o sistema não consegue fazer inteligência aqui. Então, a tecnologia tem a sua importância muito grande na tecnologia embarcada, e isso continua sendo, tá? Isso Não não muda, né? muda, não muda e se melhora também, né? Perfeito. Então, a visão, a concepção é: o roubo é muito rápido, a tecnologia, por mais moderna e atualizada que seja, o ladrão hoje, em virtude de ser padrões, né, o caminhão é sempre o mesmo lugar para se colocar, para se plugar energia, isso aqui não tem as facilidades ali do ladrão hoje atuar ali, principalmente sobre o rastreador principal. Então, a visão é você ter uma ferramenta eletrônica que receba essa informação o mais rápido possível, que gere para o operador as informações para ele atuar, mas eu continuo tendo que ter essa operação humana e que ele interaja em conjunto com a inteligência embarcada da tecnologia para que o tempo de ação de recuperação. Então, o conjunto é que é a solução, ou seja, não existe só o operador, não existe só a tecnologia de rastreamento e não existe só a plataforma integradora, é o conjunto que vai me resolver o problema. É isso aí, o software veio para automatizar. Tem operações que consegue colocar 250 veículos para um humano cuidar, ele tem 10 controles. Ele tem operações que tem 5 controles, tem 2 controles, tem 3 controles, consegue colocar 10.000 placas para alguém fazer controles de 2, 3 eventos, que estão automatizados e vai cair a exceção da exceção da exceção para ele fazer a tratativa. Tem operações também, vamos lá, uma carga de ouro, ele vai continuar ainda com os 40 veículos dele, às vezes, quando muito, automatizado com 40. Então, depende do contexto, assim, automatiza e de uma forma macro, assim, uma pessoa consegue tratar de uma forma certa uns 400 eventos num plantão de 12 horas por métrica, assim. E o sistema, 24 horas, trata para 10 controles, 30.000 eventos. Então, a Perfeito. gente consegue fazer uma métrica nesse contexto. Até tem empresas aí que hoje nivelam por nível de criticidade, né? Então, quer dizer, um operador ele trata 1000 eventos, mas ele só tratou o superficial, né? Agora, um evento eu comprovei através de determinadas ações ali que realmente é um sinistro. Em 1 minuto eu fiz essa avaliação, eu na verdade já mudo de camada, né? Já levo para um outro setor que está lá especialista só para essa sessão. Então, automaticamente também me
dá subsídios ali de tranquilidade para colocar mais cargas para o primeiro nível, né? O sistema também controla esse nível de situação, quer dizer, eu tenho nível um que só trata um desvio de rota, mas será que realmente ele desviou ou ele está parando para um abastecimento, para um posto, ou como é que está esse nível de gestão ali do nível de criticidade do problema? Cada central tem a sua base. Então, cada central define a sua criticidade do evento, a sua criticidade, a sua ordem, a sua cor, a sua prioridade e seu SLA de cada controle. Então, ele vai definir isso aqui lá no grid, lá no funil vai ter lá, o branquinho está dentro do SLA, o laranjado, opa, já requer uma atenção. O vermelho, ele já expirou todos os tempos que precisavam ser feitos, ou já saiu todas as camadas automáticas que deveriam ser feitas, seja ação, mensagem, comando, ligação, e-mail, WhatsApp, e agora está aqui e vai para um nível 2 sai do operador e vai literalmente para um nível 2 lá nas centrais que geralmente tem. Nível um operador, faz o básico, e nível 2 é o pronta-resposta, é o escolta, é a polícia, é o fluxograma normal das. E o registro de todas essas informações para um pós-evento, aí para uma investigação, para a gente confirmar que está tudo ok, a plataforma também, GRLog, tem todos esses dados. É Sim. quando eu recebi a informação, quando eu autuei, quando mudou de nível, todas essas informações ficam registradas. Sim, todas as informações ficam registradas por tempo indeterminado no banco de dados. Então, nós temos lá banco de dados dividido em 4 camadas: produção, histórico, imagem, rotas, e o de histórico é por tempo indeterminado. Tem também a informação como se fosse uma auditoria. Hoje nós temos bastante problemas com o 2G, a falta do equipamento 4G. Então, eu tenho lá a informação a hora que gerou o pacote e a hora que o pacote chegou no servidor. Então, às vezes, está lá numa área que tem um 4G, mas o equipamento é um 2G. Então, ele vai ter que passar por todo esse processo e lá ele descarrega o evento de um pânico, de um porta, de um motorista, de um zingate que aconteceu 4 horas atrás e que não faz muito mais sentido, né? Mas ele precisa descarregar porque eu pego a informação e gravo. Então, não faço muita tratativa de se é certo ou não. Aí, cai no teleoperador e ele faz o fluxograma dele, né? Mas eu Muito mostro a informação que ela chegou fora de ordem, que ela chegou horas depois. Cara, muito bom essa tua colocação, até nem estava nos nossos critérios aqui iniciais para debater, mas acho que é um ponto tão importante essa situação do 2G. Hoje está em todas as associações, todas as empresas de rastreamento, batendo muito forte com relação a isso, né? Porque dia a dia nós temos uma redução do nível de sinal do 2G. Só que às vezes a gente não consegue mostrar isso para os clientes, que tu não tem todas as operações. Você que é um concentrador de dados, você tem de todas as empresas de rastreamento, diversas gerenciadoras, tem um banco ali muito maior. Já está, realmente é um problema hoje, eu estou realmente perdendo esse sinal do 2G, está me afetando a visão online ali, ou ainda é mito essa situação? O que tu sente, que você é o cara que tem os dados de todo mundo, né? Eu tenho os meus dados, você tem de todas as empresas. Como é que está essa situação? Sim, esse evento aí já acontece há um ano e pouquinho, tá? Em São Paulo, tu pegar São Paulo e Rio de Janeiro, hoje tem 30% ainda que é 2G, 60% das antenas já está no 4G. Então, só nesse contexto, assim, nós já temos um resultado que 60% dos perdas de sinal, às vezes, são falso positivo. Que o veículo está ali, está indo, está no lugar certinho, teria sinal, mas o equipamento que ele está interno não é compatível com a torre que ele está ali. Então, a geração de perdas de sinais e quantidades de informações que estão descarregando em fila, ela prejudica até o nosso processamento, porque às vezes tu vai fazer um controle de jornada, para ti o motorista, a última posição dele é ligado a 90 por hora e ele tá ali. Então, tu vai gerar um evento, ó, você tem que parar às 5 horas e o motorista parou 10 minutos depois, mas no local que não tinha uma cobertura. Então, isso acaba gerando alguns falsos positivos no sistema e que atrapalha toda a operação. Ah, deu um perda de sinal, automaticamente vai um bloqueio. Quando voltou, o sinal vai bloqueio. Não, mas eu estava aqui, né, do lado, mas é do interior, mas que já foi mudado a antena de 2G para 4G e o equipamento que ele está acaba não funcionando. Quer dizer, não existe então outro caminho aí com relação ao sinal. Eu tenho que fazer a mudança, eu tenho que migrar para o 4G, que isso já está afetando a operação, criando aí falsos positivos. Sim, chama é atual, pega a grande maioria, por exemplo,
O mercado muda às vezes. Eu nasci para fazer gestão de risco para software para gestão de risco para gerenciadoras. Aí o mercado, SUSEP e regulamentação, a Associação de Produção Veicular já pode fazer isso em casa. Então esse é o nicho de mercado que mais está sofrendo, porque pega os ESAT da vida, puxa da China, importa, coloca o chip, configura, e esses aí tem o grande parque que é 2G. Então, o grande falso positivo é nesses cenários desse modelo de negócio. Equipamentos com preço baixinho, 2G, e que precisam ser substituídos para evitar o falso positivo. Perfeito. Uma outra situação que a gente vê ali também, ali, e não sei se as plataformas integradoras estão atuando nesse sentido, é os múltiplos equipamentos, né? Então, às vezes eu tenho o rastreador principal, mas eu tenho um equipamento de backup no cavalo, eu tenho mais um backup às vezes na carreta, aí eu tenho a isca de carga, e cada vez que ocorre um evento, normalmente eu centralizo só no primeiro rastreador, que é o principal, e não vejo o restante. Como é que vocês estão enxergando essa situação? Como é que a plataforma está vendo isso? É a gosto do cliente, é a gosto de apólice. Então, eu tenho configurado lá no sistema a perda de sinal. É para gerar quando o primeiro perder ou quando todos eles ficarem sem sinal. É um parâmetro. Então, o cliente escolhe lá, eu vou querer que gerar perda de sinal do principal, do localizador, da isca. Ah, o principal só gera quando que todo mundo ficar sem. Então, é a gosto do cliente tudo configurado. O sistema já aceita lá todas as tecnologias de isca do mercado. Hoje você já agrupa, então. Eu posso colocar dentro de uma viagem, colocar diversos canais e aí eu configuro qual é a regra de negócio. Isso. Configurando o localizador do principal, o localizador do veículo, o localizador de carreta. Na viagem, coloca uma, duas ou três iscas e coloca até o posicionamento do veículo da escolta. Pô, que perfeito, hein? Hum. Muito, muito bacana. E isso nos remete aí a um pouquinho à Ravex, né? Que a Ravex vem justamente desse princípio. Nos primórdios ali, a gente teve que criar uma solução integradora, multicamadas, multitecnologias, justamente que o mercado não oferecia esse tipo de recurso. Aí hoje, com todo esse oferecimento, a gente se dedicou em fazer o nosso produto ter o máximo de inovação, o máximo de informação. Aí hoje nos deparamos no passado com a possibilidade de gerar mais de 180 tipos de alertas diferentes. E aí fomos falar com uma determinada gerenciadora. Não, hoje eu tenho uma plataforma integradora aqui e ela tem 18 alertas configurados, que é botão de pânico, desengate, desvio de rota, isso e aquilo. Eu não tenho nada mais do que isso. E isso nos limitou, ou seja, para a gente ser homologado, nós tivemos que podar todos os recursos diferenciados para poder entrar dentro daquela operação. Como é que você vê isso hoje, ou como é que nós estamos, Ravex e a GRlog, como é que a gente está integrado a nível de todo esse volume de coisas diferenciadas? Que a Ravex tem telemetria, tem a inteligência artificial A das DSM, tem o rastreador normal com as portas e saídas, tem a parte de jornada toda automatizada e manda alertas de tudo isso numa vez só, além do logístico. Como é que vocês interpretam esses múltiplos alertas diferentes do mercado tradicional? A gente fez um trabalho com a Ravex faz mais de ano, né? A Ravex tem o Cássio, que trabalhou lá desde o Sistema 3, né? No Total Plane, né? Então, conhecedor de regras de negócio. Então, a gente faz uma integração full. A gente recebe a informação de vocês, as gerenciadoras que utilizam o transportador e que utiliza a Ravex, a gerenciadora que é em comum, a gente faz a integração. E a gente também disponibiliza para a Ravex todas as informações de todas as tecnologias, ou seja, o embarcador que vocês têm, o transportador, uma central de engenharia que vocês têm, que faz um módulo do logístico e utiliza a Ravex e outras tecnologias, e espelha para nós, no nosso ambiente, e nós espelhando para vocês posicionamento, e também pegamos todos os outros contextos em termos de telemetria, em termos de DVR e o gerenciamento de risco num contexto. E é claro, muitas coisas ainda são diferenciais exclusivos de vocês, que não caem numa policy, que não caem numa regra X, numa regra Y, que é o contexto diferencial de vocês. Telemetria, essa parte do teclado, jornada, então homologado, Mas compatível lá. hoje, com a tua plataforma, então você está dizendo que eu consigo ler todos esses diferenciais que a Ravex tem e que anteriormente ela tinha que ter o uso só da sua plataforma para poder ter todos esses recursos, que hoje eu consigo entregar isso para qualquer gerenciadora, para qualquer operador, se ele desejar configurar, desejar obter aqueles alertas, ele pode usar a plataforma do Jairlog e vai trabalhar igual como se estivesse nativa na nossa plataforma.
Algumas limitações, algumas coisas a gente deixa como exclusividade do lado de vocês. Por exemplo, uma tecnologia embarcada, a gente deixa que façam direto do software de vocês, direto do equipamento de vocês. Vocês estão todo dia aqui melhorando. Então, alguns contextos, vocês fazem, quero uma integração, uma ocorrência conjugada, que gerou esse, a tua tecnologia embarcada já vai fazer. Então, algumas coisas ficam de forma exclusiva lá dentro da tecnologia de vocês. A gente pega só o resultado final e integra. Então, algumas coisas fica exclusivo lá de vocês. Muito bom, muito bom. Quero, em primeiro lugar, aí, parabenizar aí pela evolução que vocês tiveram nos últimos anos, principalmente aí com a Ravex, de comprar essa ideia, porque era uma das nossas dificuldades. A gente tem o recurso, fez a inovação, mas não conseguia colocar essa inovação no mercado, porque as ferramentas que o mercado utiliza para operar não tinham essa capacidade de fazer essa leitura, né? Então, quis comentar justamente esse assunto ali para parabenizá-los, mas principalmente para mostrar o quanto de novidades a gente tem hoje e que com essa integração aí, Ravex, GRlog, que a gente consegue estar entregando isso para o nosso cliente final, né? Mas veja que a gente mal começou a nossa conversa e o tempo do nosso primeiro bloco já se foi, né? Ou seja, estávamos preocupados, mas será que a gente vai ter conteúdo para falar tanta coisa, né? O nosso primeiro bloco se foi e a gente mal começou a nossa conversa. Então é isso aí, galera. Vamos dar uma paradinha aí para o nosso primeiro intervalo e daqui a uns minutinhos voltamos aqui com o Rodolfo da GRlog. Até daqui a pouco. Nosso segundo bloco, essa conversa informal, mas muito salutar, essa conversa sadia que eu estou tendo aí com meu amigo Rodolfo, para a gente contar um pouquinho de como é que funcionam as plataformas de controle de risco, né, para as gerenciadoras de risco. Algo aí que vocês dominam e são um diferencial. Falamos muito da tecnologia no bloco anterior, eu queria me focar nesse bloco aqui em pessoas, né? Porque a maioria das soluções hoje acha que a IA, que os computadores, que os processadores, que vão resolver tudo. E nós não temos a solução para 100% dos nossos problemas, né? Ou seja, a gente automatiza, a gente agiliza, a gente concentra dados, mas isso para uma decisão sempre operacional. Como é que está, na tua visão aí hoje, a capacitação dos operadores, dos gestores, a contratação? Todo mundo bate muito hoje aqui a falta de mão de obra, né? E GR vive disso, né? Um volume gigantesco de pessoas acompanhando caminhões. Como é que você vê o mercado e a capacitação dessas pessoas e o que o GR Log facilita para que isso seja mais fácil de ser implementado?
Hoje a mão de obra é uma mão de obra de pessoas com uma certa idade novas, né, às vezes num primeiro emprego, acaba que tem uma certa rotatividade, por causa de escalas de finais de semana e 7 por 24. Então é um contexto que você tem que treinar. A Gerlog trata isso com, entrou um cliente, tem uma pessoa que fica lá, treina alguns dias, algumas semanas, e aí a gente treina uma pessoa em loco, quando que implanta um cliente, e depois vira um processo, porque a gente passou o bastão, e aí tem a nossa central de EAD. Então tem lá um módulo para o GR, um módulo para logística, um módulo de configuração, um módulo para central, um módulo para o cliente, como ele vai fazer. Então, nós temos uma central de EAD. Curso, vídeo, prova, certificado. Então, a gente libera isso para os nossos clientes terem acesso para fazer essa atualização. Ah, tem uma ferramenta nova, vai estar lá no curso. Ah, tem uma atualização. Ah, entrou um cliente novo, tem que treinar 100%. Então, fica tudo numa plataforma EAD, que a gente disponibiliza isso aí, e aí depois é o pós-venda que fica fazendo esse meio de campo em atualizar de ferramentas novas, né? E o que certifica que realmente aquilo aconteceu? Tipo, eu tenho um cursinho aqui que eu fiz uma vez com um conteúdo muito bom ali, de meia hora, uma hora, e aí eu boto para o cara escutar, às vezes numa sala que está só ele. Como eu ter certeza que ele absorveu aquele conteúdo, que ele realmente entendeu, que ele não está dormindo lá dentro? Aí a gente libera a ferramenta e libera o curso, né? Algumas não. Muitas gestões não é nós que fizemos, nós temos o meio. Então a gente libera para gerenciador de risco e eles têm lá o seu protocolo, enfim, fica na central. Eu já fui em algumas delas e eu estou aqui trabalhando, às vezes na central, e no contraturno, ou o operador que começou está aqui do lado vendo o vídeo, vendo na plataforma, e eu estou aqui fazendo as coisas, e eles aqui fazendo os cursos. Mas como é um volume grande e geograficamente longe, cada cliente faz a sua gestão em relação a entrou um cliente, todo mundo tem o seu protocolo de integração, treinamento, e aí depois libera para ele escalar, digamos assim, na operação na central. Alguma avaliação ali, uma prova para mim Sim, certificar, sim. isso é feito pela plataforma ou Sim. isso é controlado Não, na internamente? plataforma, dentro da plataforma. Curso, às vezes vídeo, às vezes escrito. A plataforma já tem as provas, né? E aí aprovou, certificado no final. Então, a Então você plataforma. tem um local que eu cadastro aquele novo usuário, E eu cadastrei, ele tem um treinamento para fazer de X tempo, ele fez o treinamento, ele tem uma prova, nessa prova eu tenho que tirar uma nota mínima para receber uma certificação e ele ser homologado para usar a tua plataforma. é isso aí. Então, Muito bom, né? Ou seja, realmente a preocupação não é entender só o conceito da solução, tem que entender o mercado, né? Porque eu não sou operador de GR, mas eu não sei o que que é um caminhão toco, truque, três quartos, carreta. Como é que eu vou cobrar um motorista uma determinada ação, né? Se eu não tenho a base ali do que é feito. Você chega a esse nível também de olhar a operação nesses treinamentos ali, ou está muito focado ao sistema, à plataforma? não, é somente só plataforma. Daí nós temos no mercado aí outros parceiros muito bons que fazem essa questão. Olha, essa aqui é uma regra de negócio, aqui você entra no veículo, esse aqui é um toco, esse aqui é uma van, esse aqui é um bitruque, esse aqui é um bitrem. Então tem outros parceiros no mercado, outras empresas especialistas nisso, e a gente acaba não entrando nesse nicho de mercado de treinamento. Ó, isso aqui é uma poli, isso aqui é um PGR, esse é o porquê que você está fazendo isso. Tu vai fazer isso, o como a gente mostra. E outras empresas que fazem esse tipo de consultoria mostra o porquê que ele vai mandar um bloqueio, por que ele vai fazer uma liberação, por que ele tem que ficar às 11 horas parado por pernoite, por que ele não pode rodar depois das 22 horas. Essa parte de muitas de regras de negócio, tem outras empresas no mercado que fazem isso e fazem isso muito bem feito, então a gente acaba não fazendo, não tem por que ter essa duplicidade de informação. Cada um no seu quadrado ainda continua sendo a melhor solução, É né? isso Quer aí. dizer, essas empresas têm o nome de algumas para a gente dar para os nossos. Qual é o objetivo? Transmitir conhecimento, é dar o caminho. Quer dizer, eu tenho que colocar uma plataforma hoje para gerenciar a minha operação dentro de uma gerenciadora, é o GRLog. O GRLog precisa formar operadores para operar de forma eficiente a sua plataforma. Tem toda essa estrutura de treinamento. Mas aí eu tenho a regra de negócio, que se não for configurada corretamente, acordada com o cliente, implantada e treinada para os times de motorista, também não vou ter o resultado. Quem fornece esse tipo de serviço hoje? Então, hoje eu tenho algumas gerenciadoras que eles fazem isso interno. Então, por exemplo, esses dias o Fabiano Faria da Federal, que é nosso cliente, mandou lá nos grupos de GR, nos grupos que a gente tem nessa sinergia, um manual com um monte de informações técnicas nesse contexto. Então, muitas gerenciadoras de risco fazem interno.
Ele já tem pessoas e isso como uma regra de negócio interno. Aí tem, por exemplo, o Eduardo e o Fusaro da Uniger, que também faz um ótimo trabalho nesse parâmetro, de ir lá treinar. O Pacheco também faz esse trabalho de ir lá treinar, homologar, validar, pega todo o protocolo FENSEG, faz esse meio de campo. O Altieri também faz esse trabalho, o Moraes Veleda também faz. Então tem Leandro, outro, o Leandro Natec. Donatec, também tem outras, acho que esses aí fazem todo esse trabalho de ir lá homologar, e alguns colocam esse plus de, ó, vou ficar acompanhando a tua central, porque eu no final tenho meu nome aqui homologando você, então eu quero fazer esse trabalho aqui mais perto. A nível de operação, então, você está muito ligado a essas pessoas aí, ou seja, aquilo que eles identificam como deficiência do mercado, necessidades de mudança, deve ter exigir, então, bastante pedidos de alterações, de melhorias aí dentro da plataforma para atender a esse trabalho que eles têm que executar. Sim, seja parte, às vezes não é nem uma gestão de risco, às vezes é um LGPD, que tu precisa ir lá e alterar o sistema porque é lei. Então tu tem que fazer muitas coisas que às vezes fogem um pouquinho do nosso core business de gerenciamento de risco, de TI, de tempo de histórico, de SLA, de backup. Então tem algumas leis da segurança que está vindo agora, que tem mais um tempo aí para entrar em vigor e que todo mundo já vai ter que começar a se movimentar. Então tem muitas coisas que o mercado tem como pré-requisito. Além do protocolo FENSEG, a lei de segurança, vai lá, gerenciador de risco, qualquer outro contexto que está nesse ecossistema, vai ter que uma alteração básica, vai ter que ter um capital social no CNPJ de X mil para você continuar no jogo. Então tem muitas regras que esse pessoal vai lá e fazem executar. Muito bom. E como é que é a hierarquia internamente aí, dentro da plataforma sistêmica, né? Ou seja, eu tenho níveis aí de responsabilidade. Normalmente eu tenho um operador, um líder, um coordenador, um gerente. Como é que funciona a hierarquia hoje aí para se administrar de forma eficiente a tua plataforma? É, comercial, uma pessoa que faz uma implantação, treinamento, central, daí na central. A central é bastante regra de negócio. Tem um pré-viagem, um espelhamento, uma inteligência embarcada, um setor de cadastro e consulta, um setor só voltado para escolta e pronta resposta, um setor voltado para isca, um setor voltado para logística, um setor voltado para jornada, gerenciamento de risco aí abre um funil grande ao nível um, nível 2, um CIOT, um CIOP, alguma coisinha assim. Então, tem vários modelos de negócio que cada gerenciadora, com base a sua regra de negócio, o seu volume, a sua criticidade de operação, faz esse bem bolado em relação aos profissionais. Além dessa plataforma focada aí na operação aí, falando, de GRlog, o que vocês têm mais de soluções? O que vocês entregam mais? Nós temos solução voltada para o jornal de trabalho, temos solução voltada para o equipamento 4G, telemetria e DVR, e a solução voltada para essa parte que está começando agora, para a de segurança, mas é uma versão mais para uma assistência 24 horas. Eletricista, borracheiro, guincho, e aí automaticamente é uma regra, mesma regra de negócio que tu vai chamar um borracheiro, um eletricista, um chaveiro, um vidro, é para chamar um ponto-resposta. Aconteceu nesse evento, ele tem que vir agora nesse evento. Então, aí a gente coloca o plus, é uma escolta, uma origem e um destino que é o mesmo padrão de gerenciamento de risco, então a gente ah, acabou entendendo que esse aqui também acaba sendo o nosso ecossistema, então a gente fez um módulo só para esses. Mas são módulos distintos, cada um com o seu objetivo, cada um com as suas regras de negócio. Então, ações similares ali que você tem na execução, mas que tem outros objetivos ali, vocês também vão integrando dentro da mesma plataforma. Isso no final vai agregando valor para o cliente, né? Ou seja, uma mesma solução, uma mesma tela, né? Vai trazendo mais soluções e que às vezes, eu estou em um gerenciamento de risco perfeito, mas eu não acompanhei a escolta. Pode ser que eu não tenha o resultado, eu não tenho uma ação para acionar a pronta resposta de forma eficiente e rápida. Daqui a pouco eu perdi a carga igual porque eu não tive o pós-evento, né? Então, vocês se preocupam com toda a situação, um pré-evento, num exemplo de jornada de motorista, uma ação do evento na plataforma controladora e ações do pós-evento como simulada ali. Esse é o foco. É isso aí. Isso aí. Às vezes o logístico faz um lead time um pouco apertado, o logístico às vezes vai deixar rodar, mas daí aqui no jornada não vai conseguir fazer as 11 horas do interjornada do pernoite, que é lei. Então a gente faz todo esse ecossistema aqui, mas com módulos distintos.
E como é que estamos posicionados hoje a nível de soluções? Ou seja, tu acha que hoje, para o mercado atual, principalmente falando em Brasil, eu sei que vocês atendem aí toda a América do Sul, né? Tem plataformas espalhadas, mas a nível de Brasil, o que que a gente precisa fazer para melhorar? Onde é que estão os gargalos? O que que você sente de dificuldade aí na plataforma para ela ser mais eficiente? Ou hoje nós já chegamos, que muitos me dizem isso, não, cara, acho que a nível de risco a gente chegou no auge, a gente tem um histórico aí de 25 anos, 30 anos atuando sobre isso e já é faculdade para outros países. Como é que tu vê o nosso posicionamento? É como você falou, o gerenciamento de risco há 25 anos, então a gente fez o nosso muito bem feito. E hoje, às vezes, quando tira do bolso para fazer uma indenização, não é pelo furto, pelo roubo, é pelo tempo de jornada, é pelo que é controle do rebitado, que rodou 24, 30, 36 horas em 48 horas, o controle de velocidade, o básico, 80, 90, o controle de velocidade da via, que está incompatível, controle de velocidade na chuva. Então, o mercado tá olhando que o gerenciamento de risco está sendo muito bem feito e está tirando o dinheiro do bolso de indenização 20, às vezes um Pareto, 20, 80. E a prevenção de acidentes, usando telemetria, a condução econômica, a condução defensiva do motorista, é onde que está se olhando, é onde que está surgindo muitas necessidades e oportunidades no nosso mercado, utilizando a nossa informação, mas voltado não para o risco, mas para a prevenção de acidentes. Eu entrei nesse assunto justamente para tentar pegar uma deixa ali, que é essa que o operador de monitoramento tradicional na GR está focado ali em eventos de risco. Só que hoje a gente consegue levar diversos outros eventos para dentro da plataforma. Comentaste muito bem ali sobre os eventos de telemetria, né? Quer dizer, o cara iniciou a viagem e ele terminou, quer dizer que o risco foi bem feito, que está tudo ok. Mas ele andou ali a 120 por hora, ele fez uma freada brusca, a carga toda lá balançou, teve determinados pallets que tombaram ali. Isso é prejuízo para a operação, é devolução, é problema, né? Então faz parte do ecossistema a solução. Isso, e nesse contexto que a Ravex entra e a Ravex, digamos, não a Ravex equipamento, a Ravex ecossistema, que nem você já tem, como eu falei, integração full, a tua rastreabilidade do produto, indústria, todo o ecossistema até no cliente final lá. Então nós surgimos com ao meio, em fazer a integração de idas e voltas da informação, se é o equipamento Ravex ou se é outra tecnologia, você conseguir fazer todo esse ecossistema para gerir a qualidade. Então, ele está rodando 20, 30, 40 horas em 48 horas, é um risco alto para esse ecossistema, diferente de qual for a etapa da produção, né? Perfeito. Você falou exatamente um item também importante que eu comento sempre, né, que é um risco alto. A gente deveria criar maneiras hoje para cobrar baseado no tamanho do risco que você gerou naquela viagem, né? Normalmente hoje se terminou a viagem e não foi roubado, está muito bom. Não, mas você cometeu inúmeras infrações nessa viagem, né? Excedeu a velocidade, não cumpriu o horário de trabalho, não parou no ponto autorizado, descobriu diversas coisas. Não foi roubado, mas a tua possibilidade do evento acontecer, ela foi maior, né? Então, teu nível de risco foi superior. Como é que funciona hoje a parte de estatística de vocês? Como é que eu percebo daí esse cara que eu estou juntando diversas informações, estou trazendo a parte de MDVRs, ali eu trago a imagem para provar que o cara foi o culpado. A parte da telemetria, eu trago toda a condução. A parte da roteirização, eu trago todo o percurso, o que que eu planejei, se tu cumpriu, onde é que tinha que parar, isso, aquilo. E tudo isso está caindo hoje dentro de um banco de dados. Como é que eu controlo quem está cumprindo, quem não está cumprindo? Como é que eu digo o cara que cumpriu que ele é mais eficiente na meritocracia que o outro que não cumpriu? Sim, hoje a gente trata isso como não sistema de gerenciamento de risco como uma não conformidade. Então, a não conformidade, o cliente vai lá e define, essa não conformidade tem um peso X e lá no final o relatório de conformidade, esse motorista é mais propício de fazer um evento, ou esse motorista tem que ser retirado da operação, esse motorista tem que ir para uma reciclagem, esse motorista está ok. Então, a gente trata isso como não conformidade. E aí tem alguns casos de uso, por exemplo, a gente faz base redundante para algumas corretoras de seguro. Então, o transportador espelha para gerenciador de risco, que faz o gerenciamento de risco, e as corretoras que pegam uma cópia do sinal.
pego uma cópia do CTE, do MDF, gera uma viagem, faço integração lá com o sistema de averbação dela, produto, classe A, classe B, tem que gerar tantos eventos, já vem automaticamente tudo integrado, tudo banco de dados, API, porque o meu cliente tem acesso ao meu banco por causa de GPD, então a informação é dele, todo mundo tem, todo mundo, não, mas todo mundo que pede tem acesso ao banco e tá tudo certo, a informação é do cliente, cada cliente com a sua base, e eles fazem os BI deles, esse cliente classe C, classe B, esse motorista não tá ok. Mas esse cliente aqui tem o valor de 150 mil, tá rastreando. Vamos subir um pouquinho, porque ele não tá tendo sinistro. Esse aqui tá tendo sinistro até com as viagens de 80 mil, então vou ter que baixar um pouquinho. Então, nesse contexto, a gente faz essas automatizações, seja para GR ou até uma base redundante para as corretoras terem um número e ver, eu tô tendo sinistro nesse aqui, e qual que é o problema, digamos assim. Motorista, valor, carga, área, quantidade de eventos por geograficamente, e qual o tipo do evento. Muito bom, hein? Muito conhecimento, muita coisa para a gente transmitir. Nós vamos ter que marcar outro programa, né? Que vai faltar coisa, né? Porque já estamos encerrando aí o nosso segundo bloco, né? Ou seja, é muito conteúdo, muita coisa para ser transmitida. Nós damos uma paradinha aí por mais alguns minutos e voltamos aí para o terceiro e último bloco com esse grande fenômeno aí do mercado de segurança, que tem uma plataforma hoje diferenciada, o nosso amigo Rodolfo. Até daqui a pouco. Meus amigos, voltamos então aí para o terceiro e último bloco aqui do nosso Ravex Talk, hoje com o nosso grande amigo Rodolfo da GR Log. E hoje, agora, vamos estar falando um pouquinho mais aí do lado comercial, né? Vamos aproveitar aí para fazer o nosso merchan ali. Quem é o teu cliente hoje? Ou seja, quem procura as soluções aí da GR Log ali são que perfis de empresa? Eu sei que o foco é a gerenciadora de risco, mas tu tem uma região de atuação, um perfil de tipos de carga. Quem são os teus clientes hoje? Quem é que procura e desejaria ter as soluções hoje, GR Log? Hoje é as gerenciadoras de risco, meu carro-chefe, gerenciadora de risco, corretora para fazer a parte de base redundante, associação de proteção veicular para fazer a parte de integração com os equipamentos, empresas que queriam olhar para uma segunda camada de telemetria e DVR, a parte do jornal de trabalho voltado para o transportador, e a princípio são esses os clientes aí que nós estamos atuando hoje. Esse é o nosso mercado. Perfeito. Então, quer dizer, não,
A gente fala muito ali em roubo de carga, segurança, mas o mercado é bem mais amplo, né? Ou seja, as possibilidades de entrega ali, pelo que eu vejo, é muito mais informação. O corretor precisa saber o que está acontecendo com o seu cliente, né? Como é que ele está sendo monitorado, é prevenir e não atuar Sim. no pós-evento. É esse o foco da GR Law. É isso aí, gerenciamento de risco, a gente atua hoje o nosso carro-chefe é gerenciamento de risco. E aí quando a gente abre a caixinha lá, corretora de seguro, eles querem informação, uma informação nível 2. Qual que é a possibilidade desse meu transportador que está aqui não estar fazendo uma jornada e estar me gerando um evento de um acidente, de uma avaria, de uma morte, de uma não entrega, de um no-show. Então, é um contexto nesse ponto de vista. Até porque falando hoje até em indenizações, né, na área de seguradora, né, o volume de indenizações hoje é muito maior a nível de acidente do que a nível de roubo de carga em si, né? Então, quer dizer, a propaganda, a mídia está muito mais forte. Roubaram uma carga de tantos milhões em tal lugar, mataram fulano, mas a nível de gestão financeira, deveríamos estar nos preocupando muito mais com os números secundários até do que o roubo. Isso mesmo, tanto para a seguradora quanto para a Associação de Proteção Veicular, o que tira dinheiro do caixa hoje é a parte de prevenção de acidentes. É o motorista arrebitado, é a velocidade na chuva, é a velocidade na via, é o motorista que está dirigindo de uma forma irresponsável. Então, nesse contexto, é voltado mais para não perda. O roubo e o furto, o gerenciamento de risco, o roubo e o furto, eles estão muito bem atendidos hoje. Eles conseguiram puxar essa sinistralidade lá embaixo. Precisa melhorar? Sempre, mas o número hoje é 80-20 nesse outro contexto. E nesse contexto aí, da segurança não focada só no roubo, como está a qualidade, dos equipamentos, a qualidade dos serviços, né? Hoje, a gente tem inúmeras soluções, mas a gente vê, às vezes, que o mercado não é tão aderente. Primeiro, por causa de custos, né? Mas principalmente por causa do volume de coisas que são obrigadas a se colocar e que às vezes não traz resultado. E aquilo que eu deveria investir, talvez eu não tenha aí a capacidade financeira para colocar aquilo no ar. Como é que você entende hoje essas soluções aí para mitigar o acidente, para gerar informações de planejamento para evitar o problema? Então, o gerenciamento de risco e o posicionamento, mas telemetria e as câmeras, tá? As câmeras tu consegue ter ali em tempo real, ele tombou 40 quilômetros por hora, um pouquinho morro acima, não faz sentido de dia. Vai olhar na câmera, ele estava no celular. Então, ele bocejou às 2 da manhã. Pô, bocejou, a câmera mostrou, evento de fadiga, não. Então, ah, as tecnologias estão vindo com essa muito pegada. E aí tem as caixinhas, né? Algumas tecnologias têm um ponto pós, um ponto Y, telemetria é um mundo que às vezes vem muita informação, às vezes vem de segundo em segundo. Mas eu vou fazer um cara crachá da informação que chegou aqui com a informação real, a informação às vezes não bate. Um odômetro, um orímetro, uma quantidade de combustível. Então, tá o mercado um pouquinho verde ainda, tá? Não tá uma qualidade de informação 100% com 8, não tá batendo os números de todas os controles, de todas as tecnologias. Então, vai melhorar bastante aí nesse contexto de qualidade da informação. Seja a qualidade, aqui ele rodou 1.000 quilômetros, aqui veio no trimetria 1.000, não veio. Tem alguns protocolos que as tecnologias dão uma restringida, tem algumas marcas de veículos que você tem que colocar mais que um equipamento ou pegar mais de um fio, então tem algumas limitações ou algumas particularidades que fazem parte do show, que algumas tecnologias têm ou não, ou que às vezes a marca não disponibiliza isso num barramento CAN. Mas assim, já tá ok, mas vai melhorar bastante, como melhorou a parte de inteligência embarcada, tu pegava um Controlsat lá em 1800, bolinha, né, tinha uma certa limitação. Hoje, com a tecnologia embarcada, tu faz muita coisa que lá em 2002, É 2004 você impensável. não fazia, né, a qualidade de informação, 4 posições por minuto lá, entrava em modo sleep e morria. Então vai melhor essa parte de telemetria. Na parte de DVR, hã, poucos e bons controles, mais equiparados equipamentos. E aí muda preço, muda cobertura, muda consumo de dados, muda a resolução da câmera, muda uma particularidade. Eu só quero que grave o baú quando que vai abrir a porta. Se não está aberta a porta, não precisa. Eu preciso que quando grave quando que abre a porta ou quando que tem a luz, porque às vezes ele não precisa abrir a porta, ele vai lá e corta em cima, corta do lado. Então não viola um sensor, não abre um sensor, não tem um sensor. Eu quero gravar só quando tem as sessões. Então, alguns equipamentos têm essas
customizações, mas o que difere do DVR está, às vezes, melhor avançado do que a qualidade da informação do telemetria. Você comentou então justamente aí de soluções hoje aí que estão se despontando dentro do nosso mercado de segurança, né? Que é principalmente a telemetria, é a parte de MDVR, hoje tem as automações aí de documentos fiscais ali, a parte de jornada de motorista e a parte de segurança. E hoje a Ravex se diferencia por ser, acredito eu, hoje uma das poucas que tem tudo isso unificado dentro do único local. Então a gente tem facilidade, às vezes, de negociar, porque tu entrega um pacote de soluções, onde o pacote, o custo fica bem mais baixo de você comprar ela separadamente, né? Mas é essa visão que nós estamos tendo, que tem que unificar, que tem que trazer a solução completa, que só o rastreador simples não resolve mais. Na tua visão aí de plataforma, a plataforma consegue perceber isso, que só a posição do rastreador com o PGR tradicional lá de início de viagem, parada para dormir, reinício, que isso não resolve mais, que eu tenho que agregar, e é por isso que vocês estão indo para essas soluções que integram essas outras coisas também? É isso aí. É por isso que eu acho que na tua porta, né, porque eu sei que vocês têm eu tenho CTA, MDF, eu tenho outras caixinhas que você consegue pegar todas as outras tecnologias, que é um item do problema lá na ponta, lá do embarcador, lá do transportador, é um item. E aí tu tem N outros itens de solução. O teu roteirizador, é um diferencial, o WS, TMS, o simples emissão de CTA, MDF, toda essa parte do contexto, do começo e meio fim do ecossistema que você já tem, e aí é aquele item. Eu exporto informação de outras tecnologias e você faz o ecossistema inteiro. E pro cliente final lá, tudo integrado, é melhor, não precisa ficar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, todo mundo já nativo, conversando de uma velocidade e qualidade, que hoje é isso, né? Tu pega uma operação.com, é velocidade. Às vezes tu vai travar 2, 3 horas a parte documental que podia sair em 2 minutos. E tu perde no lead time depois na estrada, né? Perfeito. Hoje ele tem um case sobre isso, né, na exportação, né? Eu não sabia direito como é que funcionava. Existe um tal de certificado de origem, que normalmente a parte alimentícia é obrigatória para exportação, né? Mas normalmente isso é gerado por uma entidade filantrópica, uma associação, né? Então, às vezes, tem uma associação comercial do município lá, que eles criaram esse serviçozinho para cada viagem internacional que vai acontecer, eu tenho que emitir esse certificado. Só que ela não é uma empresa especializada nisso, né? Ela foi utilizada para executar aquele serviço, mas ela não tem pessoas 24 horas, ela não opera sábado, domingos, finais de semana ou feriados, né? E aí você deixar um container parado, às vezes, porque falta um documento, né? Quer dizer, é quando tu deixou ele parado que você vai perceber a importância dessa integração, dessa automatização, dessa unificação de ferramentas. Então, na visão de vocês aí, plataforma de risco, essa integração é fundamental, é o diferencial, então, hoje, no momento atual do mercado. Sim, quem não se conversar, amanhã tá fora. Se já não tá fora hoje, né? Não, se já não tá sendo migrado. Isso é o pré-requisito do mercado. Tá integrado com todo o ecossistema. Isso é o pré-requisito. Quem são hoje os teus parceiros, então? Você já comentou ali, gerenciadoras, corretores, seguradoras, operadores logísticos, embarcadores, transportadores que queiram a sua mesma operação. Agora, para eles chegarem até você, como é que eu chego a GRLog? Esses interessados, esse mercado ali está procurando e necessita dessas plataformas ali. Como é que chega até você? Site GRlog, pode me achar em qualquer grupo aí. O pessoal me conhece. Isso aí Que a gente diz que o mercado é pô, gigante, né? Mas quando vai nas operações, você vê que sempre são as mesmas figuras, né? sim, é porque assim, o meu contexto como que eu posso dizer, white label. Então, às vezes eu não atendo o cliente final. Quem atende é a gerenciadora, quem atende é a corretora. Então, eu às vezes, muitas vezes nem chego, nem sei lá quem que é o cliente, o transportador que às vezes precisa da necessidade de gestão e qualquer outro conceito. Quem vende é a gerenciadora, quem pede é a corretora. Então, eu nem estou nesse ecossistema de ir lá no cliente final. Então, eu fico numa camada acima, ou dividir para multiplicar.
uma dessas divisões aí é essa parceria, então, muito forte aí que está nascendo agora dentro da Ravex em um novo produto, mas historicamente já há muitos anos aí entre a minha pessoa e a sua, não? Com a gestão de confiança, um processo de parceria ganha-ganha, né? Que é o mais importante, né? Então, só tenho que agradecer aí pelas tuas palavras, por disponibilizar esse tempo para conversar conosco e deixo aí a palavra para te dar um recado aí para os teus clientes, para os teus potenciais aí, para a gente fazer o encerramento desse nosso podcast. Assim, o Jair, eu conheço o Jair há muito tempo, a gente é parceiro, ele tem, como muitos de vocês, clientes, tem uma cópia dos fones, o Jair ele tem uma cópia dos fones, então ele tem o direito de fazer o Ravex GR, se ele quiser, para algumas caixinhas dele interna, então quando eu falo, eu tenho integração full com Ravex, é porque ele tem já esse domínio, então cada cliente Ravex quer colocar a sua central de GR interna, tem os parceiros que fazem esse tipo de homologação, e é mérito do Jair fazer isso, tem todo o respaldo do Gerlog nesse contexto, e a Gerlog continua na mesma pegada, white label e as suas regras de negócio de dividir como explicado, não batemos o cliente final e vocês utilizam o sistema da Gerlog para fazer a monetização ou simplesmente para fazer essa gestão de risco, logístico, jornada, o frete, DVR, telemetria, a gestão do escolta, pronta resposta, ou os outros serviços que pegam eletricista, vidro, borracheiro, eletricista, tem mais um outro. Acho que é só. Enfim. Parte de segurança também familiar, a parte do emergencial do motorista, alguma situação Isso, nessa plataforma tem a parte até de seguro de eventos, então tem alguns contextos vai ficar como se fosse uma preservação de carga, tem que ficar em tal local de tal e tal horário. É a mesma regra que vai pegar um segurança para um evento de tal e tal horário. Então, vai estar ali na plataforma, vocês vão poder fazer a utilização. Rodolfo, muito obrigado aí pelas palavras. Realmente acho que tem muito a agregar aí com o nosso público, né? Os internautas que estão procurando conhecimento, quer dizer, aonde que eu me direciono se eu gostar de logística, se eu gostar de risco, né? Com toda certeza essa nossa uma horinha aí de conversa está trazendo realmente muitos benefícios para esse público jovem que está começando agora, além dos nossos dinossauros, que nem nós aí, né, que precisam se realocar, precisam entender aí os cenários aí, às vezes até conhece, mas já não tem nem mais o contato, isso e aquilo. É para isso que está aqui o nosso Ravex Talk. Então, muito obrigado aí pela participação. E vocês, internautas, finalizamos então mais um Ravex Talk aqui com esse meu grande amigo Rodolfo. Façam as suas perguntas, façam as suas sugestões, indicações aí do nosso programa para os seus amigos, que é assim que a gente vai continuar crescendo e é assim que a gente vai levar cada vez mais conteúdo para todos vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo Ravex Talking. Grande abraço!